Oi pessoal, tudo bem? Gostaria de começar esse vídeo de hoje agradecendo todo mundo que está me seguindo, todo mundo que está curtindo e compartilhando as minhas coisas. Para quem ainda não conhece o projeto, se inscreve no canal no YouTube, Mães Especiais, e no Instagram também, Mães Especiais Oficial. Muito obrigada, gente. Bom, hoje eu vou contar para vocês a história de uma mulher muito frustrada, que fazia as coisas a seu modo, que dominava tudo e todos à sua volta e que provou de sabores da vida muito amargos graças a essa mania de fazer as coisas a seu modo. Esta mulher depressiva, frustrada, se chama Paula Pinto. Muito prazer, ela sou eu. E eu quero contar para vocês porque eu não sou mais desta forma. Mas se em algum momento da minha fala você puxar algum gancho com alguma parte que se parece com você, começa parando e respira. Porque uma coisa que eu ouvi recentemente é que a gente não precisa errar igual as pessoas já erraram à nossa volta. A gente pode aprender com aquilo que a gente vê do outro, com aquilo que a gente ouve do outro. E a ideia desse projeto é justamente isso, é compartilhar com mães que são mães como eu, essa minha história, porque me ajuda a me fortalecer. E é isso que eu desejo a você no dia de hoje. Bom, eu conheci o meu marido, eu já tive um primeiro casamento, né? Então estou falando do meu marido do meu segundo casamento, no olho do furacão. E o que era o olho do furacão, Paula? Era a minha vida. Era a bagunça que eu fazia com a minha própria vida. Eu tive um primeiro casamento e eu própria encerrei esse casamento com muitos erros, com muitos enganos, com muitos equívocos. É óbvio que ninguém encerra um casamento sozinha. Mas eu vou contar o meu lado da história porque eu quero falar com você que é mãe. Eu não sabia, eu não sei se você sabe disso, mas eu fui descobrir isso só na terapia. Eu não sabia que toda mulher que decide ter uma família, ela naturalmente ela passou por um casamento antes de ser mãe, né? E ela ganhou com esta escolha dela 4 roupas. A roupa da esposa, a roupa da mulher, que tem a sua identidade, que é uma pessoa, a roupa da mãe e a roupa da filha, que se remete à família de origem. O marido, o esposo, seu parceiro, seu companheiro, ele também ganhou essas 4 roupas, né? Eu não sabia que essas 4 roupas, elas não combinam uma com a outra. Você não pode usar as 4 juntas. Você não pode vestir as 4. Vai ficar apertado, você vai passar calor. Elas não combinam umas com as outras. Então eu não sabia que tinha que de vez em quando trocar de roupa. Quando eu me casei, a primeira vez, eu não tinha nem noção do que eu estava fazendo, o que era casamento, né? A gente jura lá, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, amando e respeitando todos os dias da minha vida. E eu não sabia que isso seria uma escolha diária, muito difícil de se renovar. Ela não se renova num estalar de dedos, é uma opção diária, é uma escolha diária. Então, o que aconteceu comigo? Eu tive meu primeiro casamento, durante um período, né, eu trabalhei muito, eu construí coisas ali, né, construímos juntos, né, algumas coisas, e num determinado momento eu decido ser mãe, a maternidade chega na minha vida, é a primeira vez, né, que eu sou mãe. E eu sou mãe, para quem não acompanhou ainda os vídeos, né, tem lá no meu canal o vídeo contando a história da minha filha. Eu sou mãe de uma filha que a vida já me traz, né, uma criança linda, abençoada,
saudável, mas com uma história diferente, né? Aos 2 anos de idade, eu descubro no meu primeiro casamento que a minha filha, minha primeira filha, ela era autista. E eu, desde o dia que ela nasceu, eu vesti a roupa da mãe e botei uma capinha. Tô até usando aqui uma blusa amarrada aqui para simbolizar isso, a capinha da Supermãe. E quando eu descobri essa questão do autismo, ela está hoje de alta, é uma criança completamente normal, mas naquele momento eu morri de medo. Eu tive muito medo do que estava acontecendo com a minha vida. E eu coloquei essa roupa de Supermãe, essa roupa de mãe, essa capinha de Supermãe e não tirei. Não tirei. Não lembrei que à minha volta existiam outras pessoas. Gente, não dá para desfazer coisas. E eu não me orgulho de muitas coisas que eu fiz nessa época da minha vida. Principalmente para o pai da minha filha e para a família do pai da minha filha. Eu bloqueei a ação de muita gente que queria tentar ajudar, que queria tentar participar disso. E eu bloqueei. Como é que você descobriu isso, Paula? Com a fala da psiquiatra que cuidou dela. Ela disse assim, uma criança até os 4 anos de idade, ela não tem a necessidade, né, da participação do pai, porque a participação da mãe é vital, né, na vida dela. Ela depende para comer, para banho, para uma porção de coisas. Então, o que que a mãe precisa fazer? Ela precisa chamar este pai para fazer parte, né, e permitir que esse pai faça parte. E eu até podia deixar, mas desde que fosse do meu jeito. Isso foi destruindo, destruindo. É óbvio que outras coisas aconteceram também, né? Como eu acabo de falar de início, né? Ninguém destrói um casamento sozinho, mas sim, eu tive muitas responsabilidades. E, gente, eu fui descobrir na minha terapia que eu não parava. Eu era o meu próprio furacão, eu não silenciava, eu não me via, eu não me percebia. E com isso, tanta coisa aconteceu. Quando eu conheci o meu marido, o Guto, marido do meu segundo casamento, que é meu marido até hoje, vai ser, graças a Deus, para todo sempre, eu estava me divorciando, descobrindo o autismo da minha filha, assustada, voltando para a casa dos meus pais, e ele me diz, eu vou esperar. Eu pensei que ele era um grande louco daquele momento, porque eu não me conhecia, eu não sabia mais aonde estava a minha roupa de mulher, que era a minha roupa de identidade. Não sabia quais eram os meus valores. Eu tinha me perdido na minha função de mãe. Eu acho que quando a gente descobre que o nosso filho não vai seguir um caminho comum, né, o caminho de uma criança comum, a gente recebe um pânico, um desespero, e isso faz com que as nossas ações como mulher, muitas vezes, desbravem o mundo, né? Graças a Deus nós somos assim, porque a gente vai em busca de tratamento, a gente faz a terapia, faz o exercício, dá um jeito em tudo, mas a gente se esquece de que muitas vezes ser frágil, se cansar, faz parte da nossa natureza feminina. Eu me perdi nisso muito. Então, quando eu conheço meu marido me diz, né, eu vou te esperar. E ele realmente espera uma bagunça da minha vida passar. E a gente decide, né, casar novamente. Eu não desejo o divórcio a ninguém. Desejo que, inclusive, que se você está pensando nisso, você repense. Porque é uma dor gigante, é um rasgar de pele. Primeiro porque você deixa uma pessoa que é óbvio que você já gostou muito, né? E segundo, porque você vai ter que ver o seu lado mais negativo, mais difícil. Você vai precisar se conhecer para conseguir entender tudo o que aconteceu, né? E se você não conseguir compreender isso, você vai se divorciando em cadência, né? Eu recomendo muito a terapia para pessoas que pensam nisso, porque a gente precisa parar e pensar.
né? A gente precisa de ajuda mesmo. Nós estamos precisando naquele momento de alguém para olhar por nós e nos ensinar a lidar, né, com os nossos erros, com os nossos medos, com as nossas dificuldades. Quando tudo passa, né, eu já estou morando na casa dos meus pais, a minha filha já está em tratamento, eu já me divorciei, eu começo a namorar o meu marido, a gente decide casar. Eu tenho um grande receio de que eu erre tudo novamente, né, e a minha terapeuta, ela decide me dar alta. Inclusive, ela foi minha madrinha de casamento e eu digo para ela, não dá alta não, por favor, não me deixa. E ela fala, olha, você tem tudo que já deu de errado para você fazer dar certo. Então, o que eu quero dizer a você é que você não precisa se divorciar e encontrar uma nova pessoa para fazer dar certo. Às vezes você só precisa olhar para o que está dando de errado, né? No meu caso não havia sobrevivência no meu primeiro casamento, então não tinha como mesmo, né? Já tinha dado muita coisa errada, mas eu não desejo isso a você que está me assistindo, não desejo mesmo, porque não é legal. E aí quando a gente começa, né, o segundo casamento, eu começo construindo tudo, né, de uma outra forma, entendendo as roupas que eu tenho, né, eu tenho uma roupa de mulher, eu tenho uma roupa de mãe, eu tenho uma roupa de esposa, eu tenho uma roupa de filha, e eu preciso, né, trabalhar tudo isso e tudo vai fluindo, né, eu tenho experiência, eu já aprendi a silenciar, eu já me tratei, eu já entendi algumas das minhas frustrações, eu já estava entendendo muita coisa e de repente eu acordei grávida. Só que, gente, tem uma parte da história muito importante da gente compreender. Eu e meu marido, nós nos apaixonamos, né? Há de se ver que ele me aguardou, né? Diante de toda uma grande bagunça, uma grande loucura. Mas nós tínhamos um casamento onde nós não havíamos combinado que nós teríamos filho. Meu marido, ele teve um início de paternidade muito complicado. Ele já tinha tido 2 filhos e essa história para ele era uma história muito complicada, cheia de medos e cheia de frustrações também. E eu acordei grávida. Eu não tive sintoma nenhum, eu estava grávida de 3 meses do João Pedro, meu presentinho de Deus, e de repente, né, descobri, estou grávida. E aí quando eu vou conversar com meu marido, né, olha, veja bem, num casamento que tá fluindo, né, que tá dando tudo certo, que tá, eu aprendi muita coisa e aí aconteceu alguma coisa. E aí eu vou conversar com ele, falo, olha, não fazia parte dos nossos planos, né, eu descobri, eu estou grávida. E ele me responde o que eu acho que às vezes os homens, eles têm a dificuldade de nos falar, né? Porque também nós temos a nossa forma de abordá-los. Paula, é óbvio que a gente vai ficar junto. Você já sabe que isso é uma grande dificuldade minha. Eu quero aprender, eu quero vencer. Se a vida está me presenteando com uma paternidade de novo, desta vez eu quero ser. Mas você me ajuda? Você me ajuda? Eu tenho medo, eu tenho frustração, eu tenho um monte de coisa para resolver referente a isso. Para mim foi mais positivo do que dizer eu te amo muito. Porque, gente, às vezes a gente tem tanta dificuldade de se expor para o outro, né, como fraco, como não dou conta, como me ajuda. Às vezes a gente não pede ajuda, né? Eu acabei de contar aqui para vocês que muitas vezes eu bloqueei a ação do meu primeiro casamento. O pai da minha filha até podia tentar ajudar e eu bloqueava, porque tinha que ser da minha forma, do meu jeito. E aí nasce o João Pedro, filho do meu segundo casamento, do meu segundo marido. E aí nasce o João, e assim que o João nasce já falam, né? Olha, nasceu com o pé torto, posição gestacional, vai precisar procurar um ortopedista. É a primeira coisa que eu ouço quando meu filho sai, né? E depois disso, gente, a gente já descobriu que o menino tem 2 cistos na cabeça, uma porção de coisas. Quando eu estava grávida do João,
eu me recordo de falar para o meu marido, né? Falar, olha, no meu primeiro casamento eu tive tanta dificuldade com visita, eu tive depressão pós-parto, eu tenho muito medo que tudo isso aconteça, né? Novamente, a gente conversava muito sobre as nossas dificuldades, né? Porque ele estava vivendo um momento da vida dele que não tinha sido fácil, eu estava grávida e eu sempre fui muito controladora, sempre fui muito organizada e estava grávida numa situação onde eu não tinha me organizado, não tinha me programado, então a gente conversava muito sobre as nossas dificuldades, né? E eu me recordo dele falando, olha, nós estamos juntos nos nossos medos, nas nossas dificuldades, né? O João sai do hospital com uma icterícia importante, ele recebe alta e ele está com icterícia, né? E mesmo que eu falasse para o médico, né, que deu alta, se ele não estava meio amarelinho, ele disse que não, que estava tudo bem. Com 5 dias eu vou procurar uma fono e essa fono me avisa, né? Fala, olha, tem que levar no pediatra essa criança, está muito amarelo, né? Está com dificuldade para mamar. E aí começa toda a jornada do João, que em breve vocês vão conhecer no canal, toda a história dele, né? Mas ali quando ele tinha 7 dias de existência, a fono recomendou, 5 dias, perdão. A fono recomendou, falou, olha, dá uma segurada na visita, vamos entender esta criança, né? O que aconteceu, o que é esse pezinho torto, vamos arrumar essa amamentação primeiro, né? Ela me salvou naquele dia. E eu me recordo que eu venho trazer isso, né, para o meu marido. Olha, a fono falou, né? E a gente viveu isso juntos. Eu me recordo que a gente falou para as pessoas, olha, não pode visitar ainda. E aí, Paula, galera, como é que ficou, né, sua sogra, a família dele, né, ficaram chateados com isso? Lógico, gente, lógico que sim. Não entenderam nada. Mas sabe o que eu tenho como frase minha? Eu não sou ninguém para dar dica, eu não sou ninguém para dar código. Eu sou uma pessoa que tem algumas frases que para mim funcionam e que eu quero compartilhar com você. Você escuta e vê se faz sentido para você. Quando um marido e uma mulher, eles têm uma conversa única, as pessoas que estão na volta, por mais que elas se chateiem, elas se magoem inicialmente, elas vão acabar compreendendo. Muitas vezes, o meu marido, neste momento que o João nasce, que a gente está ali descobrindo muitas coisas do João, ele acha sim que eu estou exagerando, ele acha sim que não é bem por aí, mas ele continua ali do meu lado, mesmo me achando meio louca. E eu acho que isso é muito valioso para a gente como mãe. O João, a gente não tem nenhum diagnóstico ainda, ele tem um atraso motor importante, ele tem 1 ano e 4 meses, ele sentou recentemente, ele ainda não fala, ele ainda não anda, nós estamos buscando tudo isso juntos, né? E sabe, gente, às vezes o universo masculino e o universo feminino, eles são muito diferentes para compreender uma relação. Mas sabe o que eu faço com meu marido? Eu chamo ele e falo assim, olha, eu tô com medo, eu tô desesperada, eu tô pensando isso, eu tô pensando aquilo. Você consegue me escutar? Você consegue me ouvir? E ele escuta. Porque acho que a primeira coisa que ele escuta é que eu tô com dificuldade. No meu primeiro casamento, tudo que eu sabia dizer era você não fez, você não faz, você não isso, você não aquilo. Na cabeça masculina, isso às vezes é um bloqueio. Eles vão se bloqueando, vão se defendendo e vão se distanciando, né? Quero deixar muito claro que eu não perdi um casamento sozinha, mas que eu quero contar as minhas parcelas aqui de grande responsabilidade por ter perdido isso. São coisas que eu jamais farei novamente. E eu te desejo com esse vídeo que você possa parar, respirar como mãe. Eu sei o que é ter uma criança especial, eu sei o quanto a gente tem medo disso, mas chama de repente este parceiro para fazer de fato a parceria com você. Explica o que você está sentindo, porque às vezes a gente
pensa que para outra pessoa que está ao nosso lado é muito claro o que a gente está sentindo, mas não é, gente, porque a outra pessoa também tem medo, também está preocupada. Eu tenho uma conversa fantástica com o meu marido hoje no meu segundo casamento, que eu também desejo a você, que você respire, que você pense como mãe, que você converse com esta pessoa que está ao seu lado e que você procure, se você estiver precisando, se você estiver com dúvidas, alguém que possa te ouvir, que possa te ajudar, porque tudo pode ser muito bom. A gente pode presentear a nossa criança com uma mãe feliz, com uma mãe calma. Por mais que seja desesperador, estou aqui contando a vocês, meu filho ainda não tem um norte para seguir. Muitas vezes eu penso que eu estou andando num labirinto escuro. E muitas vezes eu estou andando sozinha porque o meu marido tem que trabalhar. E eu preciso ir, né, às consultas, ouvir os médicos dizer coisas que são difíceis de ouvir. E depois eu vou chegar e vou contar ao meu marido como foi, o que aconteceu. E ele só vai conseguir compreender se eu conseguir dizer a ele de forma que ele compreenda o que está acontecendo. Então, mulheres, mães, esposas, nós temos essa capacidade. Nós só precisamos encontrar uma forma de organizar a nossa rotina, a nossa vida que é tão cheia de coisas, a gente faz um monte de coisa, a gente tem um monte de função, mas percebam, nós escolhemos ter uma família. E todos na volta dependem, e nós também dependemos. Nós também precisamos da ajuda, nós também temos os nossos momentos de fraqueza. Eu desejo um dia de reflexão. É o que eu faço diariamente hoje. Ser casado, estar casado, ter um casamento é uma escolha diária. A gente renova os nossos votos de alegria, de tristeza, na saúde, na doença, diariamente. Diariamente a gente escolhe isso. E nós precisamos sim de um momento de calma, não importa o que esteja acontecendo na nossa vida. Calma, respira, que tudo vai dar certo. Um grande beijo, não perde o próximo vídeo, porque no próximo vídeo eu vou contar para vocês a história de um menino decidido chamado João Pedro, que mudou a minha vida, que trouxe para minha vida muito mais sabedoria do que eu já tinha. Obrigado.